hoje nós estamos recebendo aqui, no programa, a agregada titular da Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, a doutora Regina Márcia Rodrigues de Brito Mota. Infelizmente, o número de ocorrências em que crianças e adolescentes vêm sendo vítimas continua, se não crescendo, pelo menos com números preocupantes. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e de difícil enfrentamento. Nos últimos dias nós tivemos aí ocorrência em que o padrasto esfaqueou uma menina de 9 anos, um idoso de 64 anos que vendia picolé amarrou e amordaçou uma criança de 9 para roubar, e um padrasto que abusou e espancou uma criança de 4 anos, inclusive aí, a criança apresentou fraturas no diafragma e costela, além de outros ferimentos. Doutora Regina, de que maneira a família pode ajudar para que esse tipo de ocorrência possa diminuir no nosso estado, principalmente aqui na nossa capital? Bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Tribuna Livre. Bom dia Sérgio, bom dia Marcos, bom dia aos ouvintes. E a família pode ajudar prestando atenção nas suas crianças, olhando as suas crianças, tendo um diálogo com as crianças, conscientizando elas de que esse tipo de crime pode ocorrer, que as pessoas também entendam que não são só nas classes menos favorecidas que esse tipo de crime ocorre, mas em todas as classes sociais. E, conscientizando-se disso, possa tomar providência, assim que tomar conhecimento de algum crime, denunciar, trazer todos esses fatos ao conhecimento da justiça, ao conhecimento da polícia. A gente tem vê muitos casos que, quando chega ao conhecimento da polícia, esses crimes já vêm ocorrendo há muito tempo, há muitos anos, depois que está na delegacia e que isso já está sendo instaurado em inquérito policial, as testemunhas vêm na delegacia e diz que já tinha conhecimento desse fato, já tinha conhecimento daqueles acontecimentos e não tomou providência antes, por um motivo ou outro. Doutora, mas me parece que a maior violência contra crianças e adolescentes, a origem está na própria casa, né? No próprio lar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. O que é possível fazer, né, para reduzir essas incidências? Cerca de 80% de todos os crimes que nós atendemos na delegacia, a gente verifica que é produzido dentro da própria casa, são ocorrências, são crimes cometidos por pessoas que estão ali, que deveriam proteger essas crianças. E o que fazer? É justamente isso, essa conscientização, que crime contra a criança, eles devem ser punidos, que essas pessoas devem serem penalizadas por esses crimes, e principalmente aquilo que a gente sempre diz para as pessoas, para os familiares, para os amigos, para toda a sociedade, que cuide das suas crianças, porque muitas vezes esses crimes cometidos dentro de casa, ocorrido no interior do lar, ele fica ali retido na família. A própria mãe, o próprio familiar, por ser um crime cometido por outro familiar, por um ente da família, acaba não levando isso ao conhecimento da justiça, ao conhecimento da polícia. Então, que todos fiquem atentos a essas crianças, porque as crianças, elas demonstram comportamento, elas mostram, às vezes, essa comunicação da criança não é nem verbal, mas ela demonstra de uma forma ou outra que está sofrendo abuso, que está sofrendo algum tipo de crime, e quando isso ocorrer, na menor suspeita possível, que nos procure, que chame a polícia. E qual que é a maior incidência de agressão contra a criança? A maior incidência é o maus tratos e o abuso sexual. Agora, doutora Regina, nós ouvimos aí, lemos, e teve uma criança de 4 anos que foi abusada sexualmente e que a mãe deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, não vi nenhuma mudança de comportamento nesse meu filho. Existe isso, ou seja, a maioria tem mudanças de comportamento quando são abusadas e agredidas. Essas vítimas, elas têm essa mudança de comportamento e de repente a mãe e o pai é que não consegue perceber porque está ocupado com outros afazeres, e que de repente não dá atenção a esse filho. E uma outra pergunta com relação a álcool e droga. A maioria também dos agressores diz: não, eu estava drogado, eu estava embriagado. Isso também faz parte deste número assustador que nós temos hoje? Sim, exatamente isso que ocorre. No primeiro caso dessa mãe, exatamente como você falou, ou estava preocupada com outros assuntos, ou não queria ver, era apaixonada pelaquela pessoa,
com quem ela morava, e a criança dava sinais, sim, de que estava sendo violentada, que estava sendo abusada. Tanto é que os professores perceberam, as pessoas que estavam ali ao redor da criança percebeu, a avó percebeu, inclusive a própria pessoa que levava a criança para a escola também percebeu, e já havia alertado a mãe de que a criança possivelmente estava sendo vítima de alguma agressão. Já havia falado para a mãe, já havia dito, inclusive feito algumas indagações, por que essa criança está sempre machucada, e a mãe sempre tinha uma desculpa para isso. Então, a criança demonstra, sim, nós ouvimos os diretores da escola, os professores, nós ouvimos várias pessoas ali que perceberam claramente essa mudança de comportamento da criança. Então não justifica dizer que não tinha percebido, que a criança não falava. Se tivesse tido um pouquinho mais de diálogo com a criança, um pouquinho mais de tempo com a criança, se tivesse tido ali uma maneira de ter essa confiança da criança, a criança teria contado sim, assim como ela contou depois que estava no hospital, já depois de 3 dias internada, conversando com o médico e já estando ali naquele ambiente mais favorável, onde ela se sentiu mais seguro, um médico ali com muita habilidade, usando de uma brincadeira, um aplicativo no celular, conseguiu tirar da criança, extrair tudo que ela havia passado aqueles dias. E o álcool e droga, ele dá ao agressor, ao autor, uma coragem maior para que faça esse tipo de coisa contra essas crianças? A maioria dos nossos interrogados, das pessoas que está ali na nossa frente, sendo interrogada, diz que cometeu essa violência sob efeito de álcool e droga. Na verdade... Não há desculpa também? Eu acredito que já há aquela índole. Talvez o álcool e a droga possa aí dar coragem, liberar, né? E quanto à questão, por exemplo, da agressão contra o menor, da cadeia, doutora, tem gente presa por causa disso? Tem muita gente presa. Tem muita gente presa. Os crimes vão, nos casos mais graves, até 30 anos. E são crimes que vão desde uma simples detenção, uma multa, contravenção penal, e até crimes mesmo que até 20 anos, 25 anos, 30 anos. Dependendo da gravidade aí. Agora, doutora Regina, qual o alerta que pode ser feito aí às mães? Né? Nós não queremos aqui generalizar, mas tem algumas mães que após a separação encontram um novo companheiro sem conhecer, já levam para casa. Conheci ontem à noite, 2 dias após já está morando sem conhecer direito, e que aí acontece, porque infelizmente também é um número bastante grande de pessoas, né? Mães que se separaram do primeiro casamento ou do segundo, têm ali seus filhos pequenos, e conhece uma pessoa, se apaixona, não, vamos morar junto. E aí são essas pessoas que agridem, né? Que abusam dessas crianças. Existe alguma maneira dessas mães cuidarem um pouco mais? Sim, principalmente escolher melhor as pessoas com quem elas vão se relacionar, levar para sua casa. Principalmente essas mães que têm filhos pequenos, que saibam que esse tipo de crime existe e que as pessoas, num primeiro momento, podem não apresentar aquilo que elas realmente são, né? Ninguém está ali, não está escrito, eu sou dessa forma, vou ter esse tipo de comportamento. Então, que elas, quando se relacionar com alguém e for pôr uma pessoa dessa dentro de casa, que redobre os seus cuidados. Principalmente que conte para os seus filhos que esse tipo de crime existe, que essas crianças precisam aprender a se protegerem. Então, que estejam atentas, sim, que saibam que essas pessoas, elas são muito perversas, elas têm a capacidade de simular, de dizer de demonstrar um outro comportamento diferente daqueles que elas realmente são, e, enfim, de mostrar que ela é uma pessoa, não demonstrar claramente quem elas são. O diálogo, eu acho que é o mais importante, acreditar no filho realmente, não é? Exatamente. Porque às vezes a criança chega com um pouco de vergonha, dependendo inclusive da idade, às vezes sem conseguir explicar direito o que é que está acontecendo, mas amanhã, isso aí aprendeu na escola, ouviu ali na rua com um amiguinho, que não é verdadeiro o que está acontecendo naquele momento. E aí deixa de lado, quando percebe, já se passaram 40, 60, 90 dias, e aí a coisa... Chega ao conhecimento da polícia através de profissionais. Não da própria familiar, mas de outros profissionais, profissionais de saúde, profissionais da educação, os agentes de saúde. Neste caso, que você acabou de dizer, da criança de 4 anos, a criança, além de demonstrar
esse padrasto era completamente dissimulado. A mãe diz que quando chegava em casa, ambos estavam brincando. A criança chamava ele de pai mesmo após a agressão. A criança ficou muito feliz, inclusive, quando a mãe levou esse homem para casa e passou a contar. A confiança desse jovenzinho, desse menininho de 4 anos. Exatamente. E parece que até queimaduras essa criança tinha, e que depois ele conseguia convencê-la a não contar para a mãe ou dizer que foi algum acidente na residência. Exatamente. Né? Ele treinava a criança, orientava a criança, dizia à criança como é que ela deveria contar para que a mãe acreditasse que aquilo fosse um acidente. E além desse outro caso, esse é o que a imprensa, que a sociedade tomou conhecimento, esse é o que repercutiu, mas casos como esse nós temos diariamente. Inclusive, chegou ao nosso conhecimento de outro caso muito parecido a esse, na mesma situação. A mãe também não acreditando na criança, a criança machucada, e, graças a Deus, tivemos a sorte de uma pessoa fazer uma denúncia anônima, nós conseguimos pegar a criança ali no momento em que ela ainda apresentava aquelas marcas, aquelas características, apresentava ainda aqueles sinais que foram comprovados através do exame de corpo de delito. Doutora, só para entender melhor, são 2 delegacias que tratam do menor em Campo Grande, é isso? Exatamente. Uma que trata do menor infrator, ou seja, que é aqueles menores, os adolescentes que cometeram crimes, cometeram ato infracional. Que não é a sua. Que não é a minha. Que é a da doutora Maria de Lourdes, né? Que hoje está lá na DEFURB. E a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, que foi criada para atender os casos contra de crimes cometidos contra criança e adolescente. É DEAIG e DPECA, não é? DPCA. DPCA, porque a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e a DEAIG, Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude. Exatamente. Uma é para menor infrator, é o que cometeu o crime. E da doutora Regina é que atende quando a vítima é menor, né? É vítima desses crimes, inclusive que chama bastante atenção. Agora, doutor, uma pergunta que como é a investigação? Porque eu acho que deve ser um pouquinho mais complicado, primeiro, quando envolve uma criança de 4 anos, né? A dificuldade de se tirar ali a informação, quando chega uma denúncia anônima, até chegar realmente, olha, está acontecendo ou não. Como é que esse trabalho de investigação é bem diferente das outras investigações de delegacias como de narcotráfico, delegacia de furtos e roubos de veículos, de furtos e roubos mesmo? É diferente por vários motivos. Primeiro, por conta da materialidade. Nem sempre está ali já no corpo da criança, no comportamento da criança, aquilo que pode realmente indicar que houve o crime. Então a gente passa a ouvir as testemunhas, passamos a ouvir vizinhos, familiares, e quando o crime é cometido no interior do lar, dentro de casa, pelo familiar, aí a dificuldade é ainda maior, porque nós temos que tratar de uma forma que essas testemunhas, essas pessoas não venham a interferir na nossa investigação e às vezes até atrapalhar a investigação. Então, um outro problema que a gente encontra é quando o crime é cometido contra criança que não fala. Um bebê, por exemplo, crianças até 2 anos, 3 anos, que tem aquela dificuldade em falar. E aí, a maneira que nós investigamos é a mesma maneira que se investiga um crime de homicídio, onde a vítima também não fala. Então, são esses os nossos problemas, esses os nossos desafios de tratar esses tipos de crime dessa forma. Na delegacia existe um psicólogo, uma psicóloga para ajudar nesse trabalho? Sim, existe a psicóloga, está lá, nós temos uma sala, temos um setor onde a criança é colocada ali, ela tem mais facilidade com essa psicóloga nesse ambiente em contar, em expor o que ela vem sofrendo. E além disso a gente conta também com outros tipos de profissionais, em casos onde precisa de um acompanhamento mais longo, a gente precisa ali ter um apoio psicológico, um apoio ali técnico, que permita dizer se realmente a criança sofreu o tipo de crime, o que realmente está acontecendo. Então a gente também encaminha para esses profissionais para um tratamento mais longo, para uma... É necessário, quando uma denúncia, é preciso dizer quem está ali do outro lado do telefone, denunciando, não tem essa necessidade? Porque às vezes as pessoas
conhecem o que está acontecendo, sabe ali que é ao lado da minha residência, acontece, mas fica com medo de ligar, denunciar. Como é que faz para ligar, o número de telefone, e que então não tem a necessidade de dizer, olha, meu nome é esse, RG, CPF, endereço. A gente sempre diz para as pessoas que elas podem ligar, elas não precisam dizer os nomes, não precisa se identificar. Querendo ir na delegacia, também pode ir na delegacia e chegando lá fala, nós temos todos os dados, faz a denúncia e diz que não quer ser identificada, que a gente tem respeitado isso. O importante é denunciar. Bem, a senhora está há 3 anos à frente da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. O que é que nesses 3 anos, claro que são muitos casos, mas o que é que chamou mais a atenção, o crime mais bárbaro já ocorrido aqui? Chama atenção todos esses tipos de crime. A gente não acostuma nunca. Cada caso que chega ali é um caso novo para a gente, é uma criança nova, é uma maneira nova de tratar. Então, todos os dias a gente fica chocado com esses tipos de crimes. E esse último realmente nos balançou bastante, esse desse pai com essa tortura. Além desses, tem vários outros que a gente vê ali que são os pais deliberadamente pegam a criança. Não é um simples acidente, mas deliberadamente pega a criança, atira na parede, joga no chão, maltrata. E com aquela intenção clara de machucar a criança, de maltratar a criança. E isso deixa a gente bastante preocupados. Mesmo porque eles sabendo que vão ser punidos, que isso vai chegar ao conhecimento da polícia, esses crimes sempre acabam ocorrendo. Nós estamos falando com relação à violência sexual, mas tem também das mães que de repente abandonam os filhos ou deixam trancado numa residência, como ocorreu com uma criança que ficou quase 3 dias comendo manga na casa. Isso também é crime, né, doutora? Lembrar essas mães aí que têm o costume de deixar o filho de 4, 5, 6, 9 anos de idade trancado, isso também é crime, não pode ocorrer. Foram 5 dias comendo manga. Ela não se preocupou em deixar nada ali para a criança, não se preocupou em voltar para saber como é que a criança estava. Ela tinha condições de voltar, de pedir, inclusive para um vizinho, um amigo, estar ali com a criança. É crime sim, abandonar a criança, deixar a criança num ambiente onde ele pode correr risco em virtude desse abandono, é crime sim. A lei não estipula qual a idade, mas desde que ela possa correr algum risco em virtude desse abandono, a gente já considera crime, essa pessoa já pode ser penalizada por isso. Tem o telefone para a denúncia da delegacia, doutor? 3385-3456. 3385-3456. 56 ou 190. Então, se você conhece alguma pessoa que está aí maltratando uma criança ou mesmo uma violência sexual, 3385-3456 ou através do telefone 190 da Polícia Militar. Você não precisa se identificar. Doutora Regina Márcia Rodrigues de Brito Mota, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Você que é delegada titular da Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós esperamos que esses números, essas ocorrências, venham diminuindo, que consigam diminuir a cada dia, para que essas crianças não sofram. E lembrando mais uma vez, viu, mamãe? Tome cuidado ao levar alguém para sua casa. Conheci ele no baile, me apaixonei. Você pode se apaixonar, mas de repente ele pode, de alguma maneira, abusar do seu filho. Então tome bastante cuidado, eu acho que isso é o mais importante. Não é bonito a paixão, mas tem que tomar certos cuidados. Né? Exatamente. Porque, nós temos aí muitas crianças. E para encerrarmos, doutora, essas crianças, depois que é tirada do convívio da família, para onde vai, como é que é feito, vai para adoção? Aí é feito todo um levantamento psicossocial, psicológico, social, a respeito dessa família com essa criança. Se tiver algum familiar que possa se responsabilizar, se tiver uma outra pessoa que possa se responsabilizar, ou seja, é feito um outro processo separado já na vara da infância, juventude e idoso, e não havendo nenhuma pessoa capaz, com capacitação para ficar com a criança, somente nesse caso é encaminhado para adoção. Muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho realizado na delegacia, viu, doutor? Eu é que agradeço. Seu Sérgio Cruz. Muito bem, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado a você por sua audiência, por sua preferência. Voltaremos amanhã, com fé em Deus,
pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.